Esse módulo é referente a derivadas e nessa segunda etapa, aula 2, vamos estudar mais algumas regras de derivação. Vamos finalizar então nesta aula as regras de derivação. Então, a outra regra de derivação, a derivada da função exponencial. Seja a função y igual a elevado a x, sendo a maior do que 0 e a diferente de 1, então a derivada da função f' de x vai ser dada por a elevado a x vezes ln de a. Então, isso para um valor de a que satisfaça essas condições, sendo a maior que 0 e a diferente de 1. Para um caso especial, em que a é o e, sendo esse e um número neperiano. Desta forma, nós vamos ter a seguinte função, y igual a e elevado a x, de modo que a sua derivada, aplicando esta mesma regra, será dado por a derivada vai ser igual a e elevado a x vezes ln de e. Sabemos que ln de e é 1, desta forma, obtemos que a derivada é igual a y' igual a e de x. Exemplo. Compre a derivada das seguintes funções. Então, aqui nós temos duas funções em que temos que derivar o expoente. Então, a variável x está no expoente. Notem que a primeira função nós temos uma base a dado por 5. E aqui nessa outra função eu tenho o produto entre duas funções. Então, vamos ver como nós podemos encontrar a derivada dessas funções. Então, o primeiro caso, nós temos a função f de x igual a 5 elevado a x² mais 3x. Fazendo u igual a x² mais 3x, ou seja, para nós conseguirmos derivar essa função, nós vamos substituir o expoente por u. Vamos chamar esse expoente de x² mais 3x de u. Assim, nós temos a função f de x igual a 5 elevado a 1. Então, a derivada, usando aquela mesma regrinha que nós vimos anteriormente, vai ficar f' de x é igual a 5 elevado a u vezes a derivada desse expoente vezes ln da base, que nesse caso é 5. Só lembrando que u é igual a x² mais 3x, então a sua derivada, a derivada de x² mais 3x, vai ser dada por 2x mais 3. Fazendo a substituição, nós vamos ficar com a derivada da função f de x vai ser igual a 5 elevado a u vezes a derivada de u, que é 2x mais 3, vezes ln de 5. Substituindo também o u, finalmente nós ficamos com f' de x é igual a 5 elevado a x² mais 3x vezes 2x mais 3 vezes ln de 5. Então, aqui nós temos a derivada desta função vai ser dada por e. Para derivar essa função, nós vamos repetir essa função e vamos derivar o expoente dela e vamos multiplicar por ln da base da função dada. O outro exemplo é a função f de x igual a x vezes e elevado a 2x. Aqui também nós temos o produto de duas funções, em que uma delas é uma função exponencial de base e. Desta forma, nós vamos iniciar a derivada, o processo de derivação da seguinte forma. Como é o produto entre duas funções, nós vamos utilizar a regra do produto. Assim, nós vamos chamar u igual a x e v igual a e elevado a 2x. Vamos fazer um cálculo auxiliar para encontrarmos a derivada de v. Então, v é igual a e elevado a 2x. Assim, nós vamos ter, podemos chamar esse expoente 2x de w. Então, eu posso escrever essa função v como sendo v é igual a e elevado a w. A derivada de v vai ficar como sendo a derivada de e elevado a w, que é a derivada de e é ele mesmo, vezes a derivada do expoente, vezes a derivada de w. Lembrando que w é igual a 2x. A derivada de w vai
Então, a derivada de e elevado a w é ele mesmo, vezes a derivada de w, que é 2. Então, nós vamos ficar com quem é w? W é 2x. Vamos substituir. Então, temos e elevado a 2x vezes 2. Logo, essa derivada, a derivada de e elevado a 2x, vai ser da seguinte forma. É a derivada de e elevado a 2x, que é ele mesmo, vezes a derivada do expoente, derivada de 2x, 2. Aí, finalmente, nós podemos aplicar a regra do produto. Então, nós temos a derivada de x vai ser 1 vezes o e elevado a 2x, mais o u, que é x, vezes a derivada de v, que nós encontramos aqui, que vale e elevado a 2x vezes 2. Desta forma, nós vamos ficar com a derivada da função e elevado a 2x mais 2x vezes e elevado a 2x. E ainda aqui nós poderíamos simplificar escrevendo o e elevado a 2x em evidência. Nós teríamos e elevado a 2x vezes 1 mais 2x. Poderíamos escrever dessa outra forma, simplificando ainda mais essa derivada. Uma outra propriedade de derivada é a derivada da função logarítmica. Então, nós temos se y é igual a log de x na base a, em que a é maior do que 0 e a diferente de 1, então temos y' igual a 1 sobre x vezes log de e na base a, em que a é maior do que 0 e a diferente de 1. Então, nós vamos fazer a derivada dessa função logarítmica de que forma? Nós vamos, aqui foi feita a derivada de x, que é 1, e vamos dividir pelo x, vezes, aí nós vamos acrescentar a log de e na base a. Isso por um logaritmo qualquer. Agora, quando nós temos o caso particular em que a função é o logaritmo neperiano, nós temos então y igual a ln de x. Para encontrarmos essa derivada, nós vamos escrever da seguinte forma. A derivada de y vai ser igual, então, a derivada de x, que também é 1, sobre ele mesmo, vamos repetir o x, vezes ln de e, mas ln de e é 1. Então, temos que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Vamos ver os seguintes exemplos. Então, nós vamos encontrar a derivada das seguintes funções. Aqui também nós temos o caso de um logaritmo e um logaritmo neperiano. Então, no primeiro exemplo, nós temos y igual a ln de raiz quadrada de x quadrado mais x. Como é que nós vamos resolver essa derivada? Ou como vamos encontrar a derivada desta função? Inicialmente, nós precisamos fazer uma substituição. Vamos chamar u igual a raiz quadrada de x quadrado mais x. Então, nós vamos trocar aqui por u, temos ln de u. E a gente sabe que a derivada de ln de u é dado por a derivada de u dividido por ele mesmo. Mas, para isso, nós precisamos encontrar quem é a derivada de u. Para encontrarmos a derivada de u, nós vamos escrever da seguinte forma. Aqui nós temos uma função composta, né? Utilizando a regra da cadeia. Então, nós podemos escrever x² mais x, tudo isso elevado a meio. Então, aqui nós vamos colocar a derivada como sendo 1/2 de raiz quadrada de x² mais x vezes 2x mais 1, que é a derivada do que está dentro do parênteses, que seria a derivada de x² 2x mais a derivada de x, que é 1. Logo, eu tenho que a derivada de u vai ser dada por 2x mais 1 dividido por 2 vezes raiz quadrada de x² mais x. Assim, nós vamos substituir, então, nesta derivada, em que nós vamos encontrar. Então, a derivada de u, nós encontramos 2x mais 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x² mais x, que está aqui, dividindo, então, por u, por ele mesmo, que é o x² mais
Depois nós temos um outro exemplo que fala do log. Então, nós temos y igual a log de 5x² mais 7x mais 3 na base 3. Também nós vamos fazer uma substituição. Vamos chamar 5x² mais 7x mais 3 de u. Então, nós vamos ficar com a função y igual a log de u na base 3. Encontrando a derivada, então nós vimos anteriormente que a derivada, quando eu trabalho com log, é dado por y' é igual a u', a derivada de u, dividido por ele mesmo, vezes log de e na base 3. Então, nós podemos dizer que u é igual a 5x² mais 7x mais 3. Encontrando esta derivada para poder substituir aqui, eu vou ficar com a derivada de 5x² é 10x, a derivada de 7x é 7 e a derivada de 3, que é uma constante, é 0. Então, substituindo, nós vamos ficar com a derivada de u é 10x mais 7, dividido por u, que é 5x² mais 7x mais 3, vezes log de e na base 3. Então, aqui nós temos a derivada dessa função. E aí nós temos a derivada das funções trigonométricas. Então, aqui eu coloquei para vocês apenas o resultado, a derivada de cada uma dessas funções. Eu gostaria que vocês olhassem no material de que forma foi deduzido essas derivadas, para que vocês possam entender essa dedução, como que nós chegamos no resultado, que a derivada de seno de x é o cosseno de x, ok? Então, função seno, nós temos lá, y é igual a seno de x, então a sua derivada, cosseno de x. Quando nós temos a função cosseno, a sua derivada, menos seno de x. A função tangente, a sua derivada, secante ao quadrado de x. A função secante, a sua derivada, secante de x vezes tangente de x. A cossecante, a sua derivada, menos cossecante vezes cotangente de x. E quando temos a cotangente, então, a sua derivada é a menos cossecante ao quadrado de x. Vamos ver alguns exemplos. Determinar a derivada das seguintes funções. Então, nós temos a primeira função seno de x² mais 4x, dividido por cosseno de x sobre 1 mais cotangente de x. Então, nós temos a função seno de x² mais 4x. Para nós encontrarmos essa derivada, percebam que nós temos uma função composta. Desta forma, nós vamos utilizar a regra da cadeia. Então, nós podemos fazer uma substituição. Vamos chamar de u. U é igual a x² mais 4x. Então, nós vamos ficar com a função y é igual a seno de u. Desta forma, nós vamos escrever, então, a derivada de u. A derivada de u é 3x² mais 4, pois derivada de x², 3x², derivada de 4x, 4. Assim, nós vamos obter, primeiramente, nós vamos derivar toda a função. Então, a derivada de seno de u vai ser cosseno de u vezes a derivada do que está aqui dentro do parênteses, o i'. Então, basta substituirmos. Temos u como sendo x² mais 4x vezes a sua derivada, 3x² mais 4. Logo, a derivada da função seno de x² mais 4x é dada por 3x² mais 4 vezes cosseno de x² mais 4x. Se vocês tiverem alguma dúvida na resolução desse tipo de função, deem uma olhadinha lá no conteúdo de derivada de função composta, regra da cadeia. Um outro caso, nós temos então a função y igual a cosseno de x sobre 1 mais cotangente de x. Aqui vocês podem perceber que nós temos uma função racional. Eu tenho a função cosseno no numerador e a função 1 mais cotangente de x no denominador. Então, nós vamos aplicar aqui a regra do quociente. A
quociente, então nós vamos chamar u igual ao cosseno de x, a sua derivada, a derivada do cosseno, que nós vimos, menos seno de x. V vamos chamar de 1 mais cotangente de x, a sua derivada, então a derivada de 1 é 0, a derivada da cotangente de x menos a cossecante ao quadrado de x. Assim, a derivada da função vai ser dada por, então, substituindo lá na regrinha da regra do quociente, nós vamos ficar com a derivada de u, então é menos seno de x, vezes v, 1 mais cotangente de x, menos u cosseno de x, vezes a derivada de v, que é a menos cossecante ao quadrado de x, dividido por v ao quadrado, que é 1 mais cotangente de x ao quadrado. Assim, fazendo as substituições, as multiplicações, a gente chega finalmente em que a derivada desta função é a cotangente de x vezes a cossecante de x menos seno de x menos cosseno de x sobre 1 mais cotangente de x ao quadrado. Uma dica aqui é escrever quem é a cossecante ao quadrado de x, lembrando que é 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, multiplicando aqui pelo cosseno, a gente obtém a cotangente e a cossecante. Outras regras de derivada, nós temos a derivada das funções trigonométricas inversas. Então, muito cuidado com essas derivadas. Nós temos lá o arcseno, o arccosseno, arctangente, arccotangente, arcsecante e arccossecante. Então, observem muito bem essas regrinhas para depois vocês estarem utilizando na resolução dos exercícios. Então, aqui como exemplo, nós temos lá a função f de x igual a tangente a menos 1 de 2x e a função f de x igual ao cosseno a menos 1 de x quadrado mais 3x. Muito cuidado quando vocês forem realizar esses cálculos, pois tangente a menos 1 não é 1 sobre tangente. Muito cuidado. Vamos ver como é que fica a sua derivada. Tangente a menos 1 de 2x. Então, também, inicialmente, nós vamos fazer uma substituição, porque aqui nós também temos uma função composta. Logo, u vamos chamar de 2x. Então, nós vamos ficar com a função f de x igual a tangente a menos 1 de u. Encontrando a derivada, então, se vocês olharem ali na regrinha que nós vimos anteriormente, a derivada de tangente a menos 1 ou de arctangente, que é a mesma coisa, é dada por u' dividido por 1 mais u ao quadrado. Nós sabemos que u nós chamamos de 2x, então a sua derivada 2. Substituindo, nós vamos ficar com a derivada de u, que é 2, dividido por 1 mais u ao quadrado. U é 2x, então 2x ao quadrado. Nós temos, então, 2 sobre 1 mais 4x ao quadrado. Então, essa é a derivada da função tangente a menos 1 de 2x, ou também arctangente de 2x, que significa a mesma coisa. A outra função é cosseno a menos 1 de x ao quadrado mais 3x. Também muito cuidado. Não podemos escrever 1 sobre cosseno. Para encontrarmos a derivada dessa função, nós também vamos utilizar uma substituição. Vamos chamar de u igual a x quadrado mais 3x. Então, a função vai ficar f de x igual a cosseno da menos 1 de u. Encontrando a derivada, então, olhando na tabela anterior, nós vamos encontrar que arccosseno de u é dado por menos u' dividido por raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado. Como nós chamamos u igual a x quadrado mais 3x, basta encontrarmos a sua derivada. A derivada de x quadrado mais 3x, 2x mais 3. Substituindo aqui na derivada, nós vamos ficar com menos, que é da regra da derivada, menos 2x mais 3, tudo isso dividido por raiz quadrada de 1 menos u. U é o x quadrado mais 3x, tudo isso ao quadrado. Aqui nós podemos fazer um jogo de sinal, então nós vamos ficar com a derivada menos 2x menos 3, dividido pela raiz quadrada de 1 menos x quadrado mais 3x elevado ao quadrado. Então, essa
nós vamos ver a derivada das funções hiperbólicas, que também são muito utilizadas. Então, aqui nós temos a recíproca da respectiva derivada. Então, y igual a seno hiperbólico de u, vai ser a sua derivada, é o cosseno hiperbólico de u vezes u'. Aqui ele já coloca, né, para que se nós tivermos alguma função composta, a gente já faça direto, então, a derivada. E como exemplo, nós vamos encontrar a derivada da função f de x igual a seno hiperbólico de raiz quadrada de x mais 2x. Então, aqui nós temos esta função. Para encontrarmos a sua derivada, nós também vamos utilizar uma substituição, vamos chamar de u igual a raiz quadrada de x mais 2x. Nós temos, então, trocando isso daqui por u, nós vamos ficar com a função f de x igual a seno hiperbólico de u. Encontrando a derivada, nós temos, então, a derivada de seno hiperbólico de u vai ser dada, como nós vimos anteriormente, cosseno hiperbólico de u vezes u'. Então, eu preciso encontrar quem é a derivada de u. Encontrando a derivada de u, nós vamos ter a derivada de raiz quadrada de x, que nós vimos nas primeiras regras, na regra de potência, nós vamos ter raiz quadrada de u e sua derivada, raiz quadrada de x, a sua derivada é 1 sobre 2 raiz quadrada de x, mais a derivada de 2x, 2. Assim, nós vamos ficar com a derivada da função vai ser dada por cosseno hiperbólico de u vezes a derivada de u, e substituindo u, nós vamos ficar então com cosseno hiperbólico de raiz quadrada de x mais 2x vezes 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais 2, ou ainda melhorando a expressão, nós vamos ficar com a derivada da função dada, vai ser 2 mais 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes cosseno hiperbólico da raiz quadrada de x mais 2x. Então, essa é a derivada. Pessoal, olhem as outras regras de derivação que estão no material. Bons estudos!